Pai, Shalom de Cristo, que o Senhor nos abençoe e mais esse dia, começo de semana, meio do mês, nós precisamos do Senhor, precisamos do nosso amado Jesus, de janeiro a janeiro, de segunda a segunda, 24 horas e todos os minutos e segundos. Aleluia. Agradeça a Deus se você tem fé. Talvez hoje você não entende, mas um dia você vai agradecer muito a Deus por ter te dado a fé em Cristo. Antes que eu me esqueça, se inscreva lá no meu canal Comunidade Unida de Cristo no YouTube. Que o eterno Deus vos abençoe, a vós e a mim. Principalmente abençoe o entendimento do Evangelho. Gente, se vocês não conhecerem o Evangelho, os escritos apostólicos, vocês vão ser enganados por falsas doutrinas. Durante os 48 anos que eu conheci a Bíblia, o que me sustenta é a palavra dos Evangelhos e dos escritos apostólicos. Deus seja louvado. Não tem cristianismo sem Evangelho, gente, não tem. Não tem cristianismo sem Evangelho. Se você vai numa igreja que só prega o Velho Testamento, verifica direito se o pastor é cristão. Porque o Senhor Jesus disse: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo." Ele falou: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho." O Senhor Jesus pregava, falava: "O reino de Deus é chegado." A nossa pregação é essa. Mas já tem 2000 anos. Mas eu já estou cansado de falar. Você pode estar cansado de falar, mas ainda tem muita gente que não ouviu. E tem gente que está ouvindo da forma errada, explicado errado. Que o eterno Deus nos dê entendimento correto e ensinamento correto para a honra e glória do nome de Jesus. Vamos começar a leitura. Hoje é Lucas, nós estamos no Evangelho de Lucas, esse evangelho maravilhoso, abençoado. Vamos começar aqui, Evangelho de Lucas, no capítulo 7, hoje versículo 25, que é a segunda parte. Vamos ler o 24 também, eu sempre gosto de ler o penúltimo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Depois que se retiraram os mensageiros de João, ele começou a falar de João ao povo. Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento. O caniço é uma cana, é uma vara, né? Pensa numa vara de bambu. Esse é o caniço. Então, João é o precursor. João é aquele que pregou a preparação para a apresentação do Senhor Jesus. Mas a Bíblia fala de falso profeta. Tem um falso profeta que ele vai pregar a vinda do falso Messias. Deus nos livre do engano em nome de Jesus. Fique atento, porque João, ele pregou a vinda do Messias de Nazaré, o único verdadeiro Messias de Israel. Ok? Mas tudo que está preparando em Israel para receber um falso Mashiach. E quem vai ser o profeta, o falso profeta? Quem vai ser o falso João Batista? Alguém já parou para pensar nisso? Vamos lá. Mas que fostes ver? Aqui é o Senhor Jesus perguntando para o povo. É muito importante o João Batista. Muito importante. Ok? Mas que fostes ver?
Um homem vestido de roupas finas? Não, ele não estava vestido de roupas finas. Ele não estava de terno e gravata, ele não estava de kippah, ele não estava de talite, ele não estava nada disso, gente. A Bíblia fala que ele vestia roupa de pelo de animal. Ok? Não estava de roupas finas não, ok? Mas os que vestem roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas enfim, que fostes ver? Um profeta? Que? Sim, digo-vos, e mais do que profeta. Embora João Batista não se declarou profeta, mas ele é profeta. Embora não temos, ninguém se interessou de escrever livros sobre João Batista, e quem escreve é envolvido com misticismo, com esoterismo, e a gente não sabe o que é verdade e o que não é. Ok? Tem livro apócrifo falando sobre João Batista, mas é envolvido com misticismo. A gente não sabe até onde as coisas é verdade, até onde não é, então. Ok? Mas o Senhor Jesus falou que ele era um profeta. Sim, ele falou, um profeta? Sim. Digo-vos, e mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro ante a tua face, ele preparará o teu caminho diante de ti. Então, está em Malaquias 3:1, profeta. Então, gente, Deus seja louvado, aleluia, amém. Eu amo essa Bíblia porque ela, quando fala do Velho Testamento, ela põe uma referência. Louvado seja Deus. Cuidado com essas Bíblias modernas aí que estão mudando o sentido dos textos bíblicos. Então, gente, vem conosco, Jesus. O Senhor Jesus, ele estava falando bem de João Batista. Mas aí João Batista foi preso, e aí João Batista já ficou assim meio ressentido com tudo que estava passando. Ô Jesus, ajuda-nos. João Batista, com certeza João Batista não tinha ideia de como seria o cristianismo. Se você for pesquisar os mártires de Cristo, hoje em dia, por que as pessoas querem acabar com a história do cristianismo? Por que quer acabar com a Igreja Católica? Porque tem muitos mártires de Cristo. E as pessoas não querem que falam por aí que alguém morreu pela fé em Cristo, né? Porque agora eles querem viver o paraíso do mundo. É o paraíso do mundo que eles querem viver. Porque o de Cristo é só com Cristo. Vamos lá. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher, não há maior que João. Todos os homens nasceram de mulher, né? Só Adão que não nasceu de mulher. De Adão para cá, todos nasceram de mulher. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher, não há maior que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O reino de Deus é tão importante, tão importante, tão importante, que João, até aquele momento ali, era a pessoa mais importante. E o Senhor Jesus falou que ele ainda ia ser o menor no reino no reino de Deus. Não, o Senhor Jesus falou assim, que o que é menor no reino de Deus ainda é maior que João Batista. João Batista, ele estava no intermédio entre lei e graça. João Batista está no intermédio entre lei e graça. João Batista e Maria, mãe de Cristo, amada Maria, mãe de Cristo, que hoje em dia as pessoas desprezam porque não entendem o evangelho de Cristo. Sabe essas pessoas que falam mal da sogra? Que eu não concordo, já falei isso. Começa por aí.
Eu acho falta de educação. A pessoa ainda vai pra internet, pra televisão, todo lugar fala isso. Coisa feia. E muitos desprezam a mãe do Senhor Jesus e diz que é noiva dele, que é... Enfim, vamos lá. Vamos ler. Vem conosco Jesus. E o Senhor Jesus fala que no reino de Deus, o menor ainda é maior que João Batista. Então, gente, nós não temos ideia aqui que é o reino de Deus. Nós não temos. Senhor, ajuda-nos. Nós temos a mente muito limitada. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Então, vamos lá, vamos continuar. João Batista, ele tá ali, ele faz a ligação do Velho com o Novo Testamento. Maria também faz a ligação do Velho com o Novo Testamento. Maria é comparada à arca. A arca da aliança que tinha a Torá, as tábuas da lei, e o Senhor Jesus é a lei de Deus, a lei do amor de Deus, que ficou dentro da arca Maria. Então, Maria, ela está intermediando entre cristãos e judeus. João Batista também, ele está intermediando entre cristãos e judeus. Ok? Vamos continuar aqui. Entre Velho e Novo Testamento. Nova Aliança. Tem gente que quer negar a Nova Aliança. Jeremias, o profeta, falou da Nova Aliança. Falou da lei que ia ser escrita no coração humano. Mas hoje, as pessoas que dizem que creem em Yeshua querem negar isso. Eu fico com o Evangelho de Cristo. Vamos lá. Pois vos digo, entre os nascidos de mulher não há maior que João. Entretanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ouvindo quem? O Senhor Jesus, ok? Estavam ouvindo o Senhor Jesus. Ouvindo-o todo o povo e mesmo os publicanos deram razão a Deus, fazendo-se batizar com o batismo de João. Os fariseus, porém, e os doutores da lei, na lei é Torá, que gente, que hoje em dia todo mundo quer saber o hebraico, né? Então, é os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, na Bíblia que os cristãos usam. Então, os fariseus, porém, e os doutores da lei da Torá, recusando o seu batismo, porque não, eles não precisavam, sabe? A pessoa, né, não precisa de nada, eu já tenho tudo. Recusando seu batismo, frustraram o desígnio de Deus a seu respeito. Ok? Ah, mas imagina, Deus vai usar aquela pessoa. Pois é, a pessoa que você mais despreza pode ser aquela que Deus vai usar. Cuidado. Vamos lá. A quem compararei os homens desta geração? Com quem se assemelham? São semelhantes a meninos que sentados na praça falam uns com os outros, dizendo. Ali um bocado de rapazinhos sentados na praça, né? Naquela época pelo menos tinha isso. Não tinha celular, né? Eles conversavam entre eles, brincavam entre eles. E eles falavam assim, a gente tocou a flauta, era a flauta que era tocada naquela época, né? Como mudou, hoje é tambor, não sei o que, bababá. Tocamos a flauta e não dançaste. Entoamos lamentações e não choraste. Então tinha as músicas de lamento e tinha a música para dançar. Eles dançavam com flauta. Pra gente, a gente acha um absurdo dançar com flauta, mas é o que está escrito. Tocamos a flauta e não dançaste. É que tinha a flauta e outros instrumentos juntos, né? Entoamos lamentações e não choraste.
Então tinha música para o lamento, inclusive quando morria alguém, tinha muito lamento, tinha até as mulheres que era chamada só para lamentar a morte daquela pessoa. E tocava as músicas, ok? Não é pecado chorar por quem morre, não. Você não pode deixar a depressão tomar conta, mas não é. Você tem um mês de luto, depois toma cuidado para não entrar na depressão, mas pode chorar à vontade. Quem é muito de chorar. Tem pessoas que não choram, só sofrem por dentro, né? Mas vamos lá. Pois veio João Batista que nem comia pão nem bebia vinho, e dizeis, ele está possuído do demônio. Olha lá. João Batista estava lá no mato pregando, com roupas simples, de pelo de animais. Não cobrava dízimo de ninguém, não tirava oferta. Eita, obrigado, Jesus. Ok? Não pedia nada para ninguém. Não pagava aluguel no deserto. Não tinha água e luz para pagar. Nada, nada. Então veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, porque ele comia aquelas coisas que ele achava lá no deserto, no mato, nos matos. A Bíblia fala que era mel silvestre e gafanhoto. Gafanhoto, que uns dizem que não, o bicho não é um inseto, é uma planta. Mas enfim, ele não ia para a cidade comer pão e vinho, porque o pão e vinho estava na cidade, ok? E dizeis, ele está possuído de demônio. Uma pessoa pura como João Batista, que no ventre da mãe reconheceu que o Senhor Jesus estava no ventre de Maria, porque no ventre da mãe ele já estava cheio do Espírito Santo, João Batista, cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. Tem gente que acha que o Espírito Santo só desceu em Atos 2. O povo, os judeus justos, todos eles tinham o Espírito Santo. Zacarias e Isabel eram cheios do Espírito Santo, João Batista na barriga de Isabel. E Maria também, cheia do Espírito Santo, profetizou naquele dia. Foi fogo caindo do céu naquele dia ali na casa de Isabel. Foi um dia pentecostal, antes do Pentecoste. Tem um dia pentecostal ali na casa de Isabel. Vamos lá? Eita. Se você está numa igreja que nega os dons do Espírito, procura uma igreja sincera que prega os dons do Espírito. Sincera. Sem brincadeira. Sem espírito de confusão. Vamos lá. Ok? Porque tem uns lugares também que é meio confuso. Você não sabe o que é, então, e aí você fica com medo de pecar, mas vai, ora e pede ao Senhor que te dá discernimento. Mas quando alguém pede um crente ser cheio do Espírito Santo, gente, tá roubando uma das melhores coisas que os crentes podem ter na face da terra. Tá tirando dele esse direito. Cuidado com a igreja e pastor que ri dos dons. Cuidado com esses materialistas que só crê no que vê. Vamos lá. Veio o filho do homem que come e bebe e dizeis, eis um comilhão e beberrão, amigo dos publicanos, libertinos, mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Então, gente, aqui quando fala veio o filho do homem, aqui está se referindo ao próprio Deus. Esse homem aqui não é um homem comum. Esse homem aqui, sempre que ele aparece com H maiúsculo, ok? Tem que saber interpretar a Bíblia. Porque as pessoas, para negar a divindade de Cristo, eles falam que eles não creem que Cristo foi gerado do Santo Espírito. Eles usam esses versículos para negar a divindade de Cristo. Cuidado. Quando coloca o homem aqui é com H maiúsculo. Aqui não está falando de José. Ele está falando da humanidade. Maria é humana. Isso Jesus nasceu dela, da semente da mulher, que havia aquele que ia pisar na cabeça de serpente, lembra? Então, quando fala homem aqui, não fica preso em José, porque ele não nasceu da semente de José. Vamos continuar.
Veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis, eis um comilhão e beberrão, amigo dos publicanos e libertinos. Os caras falando mal do Senhor Jesus lá, os fariseus, fariseus, saduceus, escribas, de vez em quando também tinha sacerdotes no meio, ok? O Senhor Jesus, até a noite eles estavam atrás do Senhor Jesus, lá nas montanhas eles estavam atrás do Senhor Jesus. Misericórdia, Pai eterno, livra-nos. Eles faziam a guarda, ao contrário, mas eles faziam uma guarda para o Senhor Jesus. Ao contrário, mas estavam fazendo uma guarda ali para o Senhor Jesus. Mas eles iam para criticar. Vamos lá. Eis um comilhão e beberrão, amigos publicanos e libertinos, mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Amém? Que possamos ter essa sabedoria, Senhor. Um fariseu convidou Jesus a ir comer com ele. Jesus entrou na casa dele e pôs-se à mesa. Olha lá, um publicano chamou o Senhor Jesus, levou, que aqui no caso seria o Mateus, né? O Levi, Levi porque é tribo Levi, né? Uma mulher pecadora da cidade, quando soube que estava à mesa em casa do fariseu, que de religião era fariseu, ok? Trouxe um vaso de alabastro cheio de perfume e, estando a seus pés, por detrás dele, começou a chorar. Pouco depois, suas lágrimas banhavam os pés do Senhor e ela os enxugava com os cabelos. Então, ela ajoelhou ali aos pés de Cristo, chorava, ela foi tocada profundamente. A alma dela estava profundamente tocada e ela ia chorando, ia caindo as lágrimas nos pés de Cristo e ela passava o cabelo para secar as lágrimas, ok? Ao presenciar isso, o fariseu que o tinha convidado dizia consigo mesmo, se este homem fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que o toca. Todo mundo ali estava achando que o Senhor Jesus não sabia quem era aquela mulher. Eles achavam que não. Por quê? Porque na cabeça deles, se o Senhor Jesus fosse profeta, o profeta é aquele que sabe das coisas tudo. Vê no mundo espiritual o profeta. Então eles pensavam, bom, se ele é um profeta, aquele que tem o dom de revelação, ele ia saber quem era essa mulher e ele não ia deixar ela tocar os pés dele. É isso que eles estavam dizendo, ok? Pois é pecadora. Pecadora, ok? Ó, a palavra pecadora foi usada para uma mulher adúltera. A palavra pecadora foi usada para uma mulher adúltera. Esses crentes protestantes que ficam falando que Maria era uma pecadora, estão blasfemando de Maria. Porque na Bíblia, quando fala pecadora, está falando de Maria. Ou uma daquelas Maria, que uns falam que é Maria Madalena, outros falam que é outra Maria. Enfim, normalmente fala da Maria Madalena, que inclusive foi expulsa 7 demônios. Ela que recebeu o nome de pecadora. E não foi nem o Senhor Jesus que chamou, foi os escribas e os fariseus, que é os mesmos de hoje, que despreza a mãe de Senhor Jesus, falando que é a pecadora, não sabe nem o que é pecadora. Gente, eu tô fugindo desse povo, sério, eu tô fugindo. Se um dia a mente de vocês for aberta, também vocês vão fugir. Vamos lá. Pois é pecadora. Pecadora era o nome que era dado para prostituta. Quem fala por aí que Maria era pecadora igual eu, bom, se você é prostituta, aí você que está dizendo. Mas a mãe de Senhor Jesus não era, não. Ok? E mesmo a pecadora foi salva
que foi a Maria Madalena, foi salva por Cristo e liberta dos demônios. Porque os demônios faziam ela ser pecadora. Para de seguir esses povo que não ama Cristo. Eles dizem que ama Jesus, mas não ama não. Se eles amassem o Senhor Jesus, eles iam amar também a mãe de Senhor Jesus. Eles não amam não, gente. Eles amam a religião, eles amam a discussão. Eles amam falar que eles são melhor que os outros. É isso que eles amam. Vamos lá. Pois é pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele falou: fala, mestre. Disse ele: um credor tinha 2 devedores. Aí o Senhor Jesus foi contar a parábola. Ok? O Senhor Jesus contar a parábola, porque ele sabia o que estava ali maquinando no coração e na mente daqueles homens. Sabia tudo. Ele sabia que era mulher, ele sabia quem é que eles vão estar pensando, ele sabia tudo. Ok? Então Jesus lhe disse: Simão, tem uma coisa a dizer-te. Fala, mestre. Disse-lhe: um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários, né? E não tendo eles como pagar, perdoa ambos. Perdoa o que tinha dívida de 50 e perdoa o que tinha dívida de 500. Qual deles amará mais? Qual deles vai ficar mais feliz com a dívida que foi perdoada? Rapidinho ele respondeu: a meu ver, aquele a quem ele mais perdoou. Ao meu ver, aquele que devia 500. Por quê? 50, ele podia dar um jeito ali, trabalhar e pagar, mas 500 já não conseguia mais, né? Era muito mais difícil pagar. Então ele falou: aquele que estava devendo mais, né? Com certeza, né? Ele que ia ficar mais grato. E aí o Senhor Jesus replicou-lhe: julgaste bem, ok, você entendeu direito, né? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês, esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Ok? Então aqui o Senhor Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. Eu não sei se o Senhor Jesus estava falando ali, porque Simão é Pedro. Eu não sei se era naquele momento ali ou se de outra vez que o Senhor Jesus entrou na casa de Pedro, gente. A primeira casa que o Senhor Jesus entrou, que a gente vê na Bíblia, nós chegamos na Galileia, ficar de Pedro. Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta, com as suas lágrimas, regou-me os pés e enxugou com seus cabelos. Os pés vinham da rua, todo empoeirado, gente. Quando as pessoas chegavam nas casas, tinha uma bacia para lavar os pés. Porque chegava da rua com os pés todo empoeirado. E naquela época costumava, às vezes, sentar num tapete, alguma coisa, ok? E aqui fala: regou-me com os seus, lavou com as lágrimas os pés de Cristo e secou com os cabelos. Não discute com o Senhor Jesus, não. Não tenta dar uma desperta pro lado do Senhor Jesus, não. Não. E esses pregadores por aí que estão se achando mais esperto que o Senhor Jesus, eles já caíram. É porque eles não perceberam ainda. Mas eles já estão caídos já. Porque se não está com Cristo, já está caído. Mas em breve vocês verão. Que aí tem muita gente que está em pé por causa da fama. Mas se o Senhor Jesus dá um sopro na fama deles, eles caem tudo. Eita, meu Deus, vem conosco, Jesus. Sangue de Jesus é poder. Me cubra no sangue. Ô, Senhor, livrai-nos de querer ser alguma coisa. Porque quem é tu? Ok? Santo. Não me deste... Aí o Senhor Jesus continua falando. Não me deste óculos. Óculos, que é óculos, é aquele comprimento na face com beijo. Ok? Não me deste óculos. Ósculo, não é óculos de pôr no olho, não, é ósculo. Pode ser que essa palavra óculos veio dessa palavra aqui, mas é ósculo,
é um cumprimento que beijava as faces. Mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar-me os pés. Era costume dos judeus cumprimentar uns aos outros. Lembra lá que o Judas fez quando foi trair Jesus? Era costume normal deles fazer isso. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu-me os pés. Então imagina ali andando aqui no deserto, no sol, o cabelo ressecado, no vento. Então passava o óleo, né, no cabelo. O óleo também espantava, acho que os mosquitos. Gente, só pesquisar aí direitinho. Lembra lá que o Jacó, quando fugiu, tinha um vidro de óleo com ele? Vamos lá. Mas esta com perfume ungiu-me os pés. Se não passar óleo no meu cabelo, estava ressecado do vento e da poeira, mas ela ungiu foi meus pés. Por isso te digo, seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao que pouco se perdoa, pouco se ama. Agora, vamos pegar esse versículo aqui, porque vocês vão achar que é perseguição, gente. Mas eu vi uma matéria ontem do homem chamado Reformador, que ele nega as obras. Ele nega as obras. E a pessoa vai, vive de qualquer jeito por aí. Levantou a mão, tá salvo, né? Vive de qualquer jeito. Não, gente, a Bíblia não ensina isso, não. Ok? Oh, mas olha esse versículo aqui. Olha o que o Senhor Jesus falou. Os pecados dela estão perdoados. Porque ela demonstrou muito amor. Ela estava praticando boas obras. Aí o Tiago falou, me mostra as tuas obras sem fé. Como é que é? Aí o pessoal ficou muito nesse negócio de fé, igual hoje. Fé, graça, fé, graça, mas você não vê mudança nenhuma na vida da pessoa. Então ela nem tem fé e nem tá na graça. Porque a graça muda, a fé muda. Eita, vem Jesus. E aí o Senhor Jesus falou, tá vendo? Ela demonstrou muito amor. Ali era boas obras que ela estava fazendo, gente. Ela demonstrou muito amor, seus pecados estão perdoados. E agora? E agora? O que a gente vai fazer? A gente segue o homem chamado Reformador ou a gente segue Jesus de Nazaré? Vocês decidam aí, porque os dois não dá. Um tira as boas obras. E o outro elogia a mulher que fez boas obras, beijando os pés, derramando perfume, limpando a poeira com os cabelos. Tudo isso são boas obras. Essas são atitudes. São demonstrações de amor. E são boas obras. E agora? Vocês vão seguir Jesus de Nazaré ou vai seguir o homem da reforma que diz que está voltando o evangelho do início? Voltando nada, gente. Não tem nada do evangelho do início no meio desse povo. Eles não ressuscitam morto, eles não curam aleijado, eles não libertam as pessoas endemoniadas. Como é que eles voltaram o evangelho do início? Você nunca parou para pensar nisso, não? Quando eu fui ler Atos dos Apóstolos, eu falei, mas peraí. Olha como que era o evangelho do início. E esse povo aí... Esses reformadores dizem que voltou... Qual o evangelho que eles voltou? Qual? Não existe... Não tem evangelho do início sem milagres. Não tem, gente. Não tem. Ah, mas tem muita gente que faz falso milagre. Jesus falou que muitos iam fazer milagre, não ia ser salvo. Gente, fazer milagre não ser salvo é outra coisa. Mas que tem milagre, tem milagre. Que tem milagre, tem milagre. O Senhor Jesus falava... Se não crê em mim, crê pelo menos nas coisas que eu faço. E hoje em dia as pessoas não fazem nem sequer um milagrinho de nada. E diz que nós pregamos o melhor evangelho. Eu conheço a Bíblia. Quantos já me mandaram eu ir ler Bíblia na internet? Eu fico até quieta assim, porque eu sei que
As pessoas têm ignorância tão grande, tão grande. Eles ficam lá no chat pedindo resposta das coisas. Não entendo o que Cristo pregou. E fala que a gente não conhece a Bíblia. Como conhece a Bíblia, gente? Tá aqui o Senhor Jesus falando aqui, olha. Porque ela tem demonstrado muito amor. Mas ao que pouco se perdoa, pouco se ama. Ela tem demonstrado muito amor. Ela lavou os pés com as lágrimas, secou com os cabelos e derramou perfume. Aqui, ó, lhes foram perdoados. Os seus numerosos pecados lhe foram perdoados porque elas têm demonstrado muito amor. Eu estava vendo a história das santas da Igreja Católica. Quanto amor que elas tinham por Jesus. Por isso que elas são discriminadas até hoje. Quanto amor elas tinham por Jesus. Quanto amor. Parece a Maria Madalena, a maioria da história delas. E muitas nem pecadoras. Muitas já eram de família decente, mas amou Jesus até a morte. Mas aí vem o reformador querendo ser melhor do que Cristo, tirando o amor a Cristo, as boas obras, porque boas obras é amor a Cristo, gente. Ok? Gente, andar certo, pagar as dívidas, todo ser humano tem que fazer isso. Ai, eu não fumo, não bebo, trabalho, pago minhas dívidas, sou crente. E quem diz que só crente faz isso? Toda pessoa honesta faz isso. O crente, ele vai além. O crente, ele demonstra amor a Cristo. E o Senhor Jesus falou, seus muitos pecados foi perdoado. Porque ela tem demonstrado muito amor. E aí? Vamos jogar esse versículo fora e ficar com o homem da reforma? Deus me livre e guarda. Depois que eu fiquei sabendo da história desse homem, eu tô correndo dele e tô falando avisando todo mundo. Porque ele queria jogar a carta de Tiago fora, porque Tiago questionou a questão das obras. Vamos lá. E disse a ela, perdoados te são os pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer, então, quem é este homem que até perdoa pecados? Toda vez que o Senhor Jesus perdoava o pecado de alguém, eles criticavam. Porque não tinha esse negócio no meio do judaísmo de ninguém perdoar pecado de ninguém, não. Tinha que oferecer o animal sacrificado. Se Deus aceitasse aquele sacrifício, aí a pessoa ia ser perdoada, tinha que ter o ritual, tinha que ter o sacerdote, tinha que ter tudo aquilo. Não era assim, o pecado está perdoado. E o Senhor Jesus é o sacerdote do sacerdote, ele é o sumo sacerdote. E o sacrifício é ele mesmo. E ele falou, seus pecados estão perdoados. E todo mundo criticava. Toda vez que o Senhor Jesus falava, seus pecados estão perdoados, eles criticavam. Porque perdoar pecado para eles, tinha que lá oferecer o sacrifício, tinha que ser na Páscoa, no Yom Kippur, ou... Era assim, gente. Era assim, gente. Conhece a Bíblia. Conhece, se liberta do chamado pai da reforma. Se liberta dele. Porque ele tirou isso aqui que Jesus falou para aquela mulher. Seus numerosos pecados foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor. Quem é que não quer que ama Jesus? É o capeta, gente. O capeta que não quer que ama Jesus. O capeta que não quer que faz boas obras para Jesus. Porque o Judas também reclamou lá com Maria quando ela derramou o perfume. Então quem não quer que faz boas obras para Jesus é o capeta. Vocês sabem quem é o capeta, não precisa falar outro nome. No Nordeste o pessoal sabe muito bem quem é esse, mas no mundo inteiro já sabe. E nós cobrimos com o sangue de Cristo. Se eu me cubro com o sangue de Cristo, eu e a minha casa. Minha casa são meus filhos e meus netos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ok? Vem conosco. Jesus, ajuda-nos a pregar a tua palavra como ela é. Não como as pessoas
faz interpretações falsas. E disse a ela, perdoados-te são os pecados. O que Maria fez? Beijou os pés, derramou perfume, secou os cabelos e aquilo tocou no Senhor Jesus, aquela que ela fez. Ali era um amor de verdade, gente. A noiva de Cristo ama ele, gente. Mas quem não é noiva não ama, não. Quem não é noiva de Cristo vai dizer que você não precisa fazer nada. Mas não é noiva de Cristo. Quem diz que você não precisa fazer nada não é noiva de Cristo, porque a noiva de Cristo, ela ama ele, ela faz alguma coisa para mostrar para ele que ela ama ele. Tá aqui. Você vai pegar o evangelho e vai jogar fora? Por causa de alguém que não soube interpretar a Bíblia? E você acha que ele libertou os cristãos. Libertou do quê, gente? Do que libertou? Libertou do quê? Libertou da verdade? Porque isso aqui é a verdade. E disse a ela, perdoados te são os pecados. Os que estavam com ela à mesa começaram a dizer, então, quem é este homem que perdoa pecado? Como eu já disse, né? Perdoar pecado, tinha que lá oferecer o sacrifício no Kippur, na Páscoa, e era por sacerdote, tinha todo aquele ritual, e se Deus aceitasse o sacrifício, tinha todo aquele ritual. Agora chega o Senhor Jesus ali, do nada, fala, seus pecados estão perdoados. Foi igual quando ele fez lá com o paralítico. E as pessoas ficavam todos murmurando. Vamos lá. Mas Jesus, dirigindo-se à mulher, disse-lhe, tua fé te salvou, vai em paz. Aqui combina direitinho com o Tiago falou. Fé sem obra é morta. Não existe fé sem obra. Não existe. Não existe fé sem obra. Não existe. Se você está seguindo o pai da reforma e você acha que você não precisa praticar boas obras, que você não precisa fazer coisa para agradar o Senhor Jesus. Porque era exagero daquela mulher, exagero dos santos. Para que aquele perfume caro? Isso aí é os inimigos de Cristo que faz isso, gente. Olha o final aqui, ó. Tua fé te salvou, vai em paz. Como que ela demonstrou a fé? Fazendo boas obras. Meu Deus, tá tão claro. Obrigado, Jesus. Tá tão claro, gente. Tá tão claro que eu não sei, não tem mais nem o que dizer. Também acabou o texto. Tá tão claro, me ajuda, Senhor, a pregar a tua palavra da forma que ela é, não da forma que os achistas acham. Vem conosco, Pai, nos abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoa, Senhor, cada um que vai ver a live. Dá uma bênção especial àqueles que vão assistir até o final a live, o vídeo no YouTube e para onde que te cair esse vídeo. Para a honra e glória do nome de Cristo Jesus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E Jesus é Deus, que Deus estava nele. E ele fazia muitos milagres. E os apóstolos deles também faziam muitos milagres. Então isso é o verdadeiro evangelho. E eu vos deixo na paz do Senhor. Que o Senhor vos abençoe com a bênção da paz, da saúde e da prosperidade. Amém. Pai, shalom, shalom.